Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre números decimais? Vamos lá? Espero que hoje você esclareça toda dúvida que ainda possa existir aí na sua cabecinha, ok? Que fique tudo bem claro para você sobre esse assunto. Vamos lá? Esse exercício nos pede para que nós escrevamos aqui nos quadradinhos quais são os números indicados na régua. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma régua com 20 centímetros, certo? E essa régua, ela está dividida então em 20 partes iguais, ok? E ela vai, ó, então, por exemplo, do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3 e assim por diante. Vocês vão observar que na régua tem aí alguns risquinhos, né? O que são esses risquinhos? São as partezinhas em que a distância de um número ao outro está dividida. Então, se você observar aí, ó, do 0 até aqui no 1, está dividido em 10 partes iguaizinhas. O mesmo acontece do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4 e assim por diante, tá? Entre um número e o outro está dividido em 10 partes iguaizinhas. Tudo bem? Aí, ele pede para nós colocarmos no quadradinho qual é o número correspondente, onde está marcando aí pela linha pontilhada, certo? Se você observar aí no seu caderninho, você vai verificar que entre 0 e 1, o número está no meio certinho, ou seja, está na quinta parte, certo? Então, esse número vale quanto? Vale 0,5. Por que 0,5, professora? Porque ele vem depois do 0 e antes do 1. Ou seja, ele é um número maior que 0 e menor que 1. Então, nesse caso, ele não tem aí a parte inteira, certo? Né? A parte inteira dele está representada pelo algarismo 0, ou seja, pela ausência de quantidades na parte inteira. O nosso próximo algarismo, ele vem, ó, depois do 3. Então, o que a gente tem aí nesse? Nós temos 3 inteiros, porque ele vem depois do 3 e antes do 4. Então, ele é um número que está entre o número 3 e o número 4. Ou seja, eu tenho 3 inteiros. Oh, poxa vida, toda vez essa canetinha está dando problema. Perdão, pessoal. Então, ó, eu tenho 3 inteiros e quantos décimos? Vocês vão observar que nesse caso a gente contou 2 partinhas. Então, 3 inteiros e 2 décimos. 3,2. Ok? O próximo, ele está entre o 6 e o 7, né? Ou seja, eu tenho 6 inteiros e quantas partes? 6 partinhas, ó.
Então, ele vale 6 inteiros e 6 décimos. Tudo bem, pessoal? O próximo, ele é maior que 9 e menor que 10. Está quase chegando no 10. Então, o que eu vou ter aqui? 9 inteiros e 8 décimos. Por quê? Porque eu peguei 8 dessas partezinhas, ok? O nosso próximo tá em ciminha do 14. Então, nesse caso, nós só temos a parte inteira, 14 inteiros. Tudo bem? E, finalmente, aí, o 18 inteiros. E quantos décimos? 1, né? Porque nós só pegamos uma partinha. Tudo bem, galerinha? Podemos ir para o próximo exercício? Acredito que sim, né? Esse exercício aí, a reta tá assim mais fácil de vocês enxergarem aí a nossa realização do exercício. Também é uma reta numérica, assim como a régua, né? Só que nesse caso aí ela vai de 0 a 5. Também a distância de um número ao outro está dividida em 10 partes iguaizinhas e nós vamos ter que colocar aí qual é o número que formou, certo? Então, a letra A aqui, ó, ela é um número que está entre 0... Opa, só um minuto. Novamente a caneta dando trabalho. Vê se pode, galera. Ô, canetinha difícil essa. Bom, então é um número que está entre o algarismo 0 e o algarismo 1, né? E qual parte que eu peguei? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, finalizou aqui na 7ª partinha. Então, eu vou ter aqui o número 0,7. De novo, por que é 0,7? Porque é um número que está entre o 0 e entre o 1, ou seja, ele é um número maior que 0 e menor que 1, certo? Mas ele não chegou a ser um inteiro, é uma parte decimal, certo? A letra B. A letra B já é um algarismo que está entre o número 1 e entre o número 2, ou seja, é um número maior que 1 e menor que 2. E qual é esse número? 1, vírgula. Quantas partes a gente tem depois do 1? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou formar aqui 1,8, ou seja, 1 inteiro e 8 décimos. O próximo, a gente tem um número que está entre 3 e 4. Então, ele é maior que 3 e menor que 4. Então, ele corresponde a 3 inteiros. E quantos décimos? Nesse caso, nós pegamos apenas 2 partes. Então, 2 décimos. Ou seja, 3 inteiros e 2 décimos. Tudo bem? E, finalmente, a letra D, que é um número que está localizado entre quem? Entre 4 e 5. E está exatamente no meinho dos dois números. Ele está exatamente no meio. Então, eu tenho 4,5. Ok? O nosso próximo exercício nos diz o seguinte: um marceneiro precisa de parafusos que atravessem o tampo de uma mesa de 2,5 centímetros, ou seja, 2,5 centímetros de espessura, para afixá-lo em uma base.
Ele comprou parafusos com medidas como o da figura abaixo. Qual medida dos parafusos ele comprou? É possível utilizar esses parafusos para realizar o seu trabalho? Justifique. Bom, então vamos verificar aqui no desenho o que é que está acontecendo. Ele comprou um parafuso, ele comprou um parafuso, certo? Esse parafuso vai do número 0 até aqui, ó, certo? E que número que é esse aqui, do final do parafuso? É um número que está entre o algarismo 2 e o algarismo 3. E você vai observar aí, ó, que ele dividiu aqui em duas partes. Então, é um número que está no meio, entre o 2 e o 3, está na metade. Ou seja, qual é a medida do parafuso que ele comprou? 2,5, ou seja, 2,5 centímetros, certo? Se o tampo da mesa tinha 2,5 centímetros e ele quer fixar alguma coisa na base da mesa, esse parafuso vai conseguir fazer esse trabalho? Não, né? Porque o parafuso, para fixar o que você quer colocar na mesa, ele tem que pegar toda a medida do tampo da mesa, certo? E ainda a medida do que você vai fixar. Então, a medida do parafuso tem que ser maior que a medida do tampo da mesa. Então, não é possível utilizar esse parafuso, porque o que ele for fixar vai ficar solto lá na mesa onde ele colocar. Tudo bem? E agora partimos para o nosso último exercício da nossa aulinha de hoje. Em uma maratona com revezamento, em que as provas são disputadas por grupos compostos por 4 atletas, cada um percorre 3,5 quilômetros. O total de percurso da maratona é de 14 quilômetros. Marque na reta os locais em que ocorrem as trocas dos atletas. Bom, pessoal, então o que nós temos aqui? Nós temos uma reta, certo? Esse garotinho aqui vai sair correndo, vai percorrer 3,5 km. Quando der 3,5 km, ele troca com o outro atleta. E assim vai acontecendo durante todo o percurso da maratona, certo? Então, o que acontece então com a nossa reta? Ela está dividida em partes iguais a quanto? A 3,5, certo? Cada vez que dá uma distância de um ponto ao outro, 3,5 quilômetros, eles trocam os atletas, certo? Esse menininho aqui saiu do quilômetro 0. Ele vai trocar com um amigo dele quando? Quando completar 3,5 km. Então, quando chegar nesse ponto aqui, ó, será 3,5 quilômetros, ok? E aí, essa pessoa vai percorrer até aqui, que é quando vai completar mais 3,5 km. Então, se eu tinha 3,5 com mais 3,5, é só a gente ir somando as quantidadezinhas, ó. Lembrando que inteiro embaixo de inteiro, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e assim por diante. Então, 5 com mais 5, 10... Sobe 1, 3 com mais 3, 6 e 1, 7. Coloco a vírgula. Então, quantos quilômetros terão aqui? 7 quilômetros. E, finalmente, temos o outro, né? Que esse aqui vai percorrer mais 3,5.
Então, eu vou somar mais 3,5. Se eu tenho 7, ganho mais 3,5, eu vou ter 10,5 quilômetros. E este vai percorrer mais 3,5. Então, se eu somar 10,5 mais 3,5, eu vou obter aí os 14 quilômetros. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!